Olá, estamos começando mais um momento de celebração, momento de culto, onde de uma forma um pouco diferente do que nós estávamos acostumados, a gente se reúne na presença de Deus, na presença de um Deus que é maravilhoso, que é Pai, Criador de todas as coisas, que é Filho, Salvador e Redentor, e que é Espírito Santo, que habita em nossos corações, habita nos corações daquele que confia na palavra de Deus. É no nome desse trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós nos reunimos como igreja, porque é o próprio Deus que chama e que reúne os seus discípulos para o adorar e para o louvarem. Que você se sinta tocado pela palavra de Deus nesse culto de hoje. Quero começar te fazendo algumas perguntinhas. Eu gosto bastante de fazer perguntas. Você já rejeitou algum presente? Quem? Quem rejeita um bom presente? Ou o melhor presente? Quem rejeita de presente mais um dia de vida, por exemplo? Quem rejeita o presente, o tempo presente, o hoje, negando viver esse dia? Nós podemos pensar ou compreender que ninguém rejeitaria uma oferta dessas, o melhor presente que possa existir. Mas eu quero te dizer e afirmar que muitas pessoas, sim, rejeitam o melhor presente que elas poderiam receber. Melhor dizendo, não é muitas pessoas, a maioria das pessoas rejeita esse presente. Mas eu quero te perguntar, quando eu te digo que eu tenho o melhor presente do mundo para te dar, o que você me diz? Você aceita? E aí? Sim ou não? Se a tua resposta for não, eu quero te convidar a continuar com a gente até o fim desse culto. E lá no final, eu vou te perguntar novamente. E eu quero saber sua resposta. Vamos ver se ela vai ter mudado. Mas, se a sua resposta for sim, eu quero te convidar a ir com a gente até o final desse culto. E veremos se a tua resposta continua a mesma. Combinado? Para iniciar esse culto, para iniciar esse momento de celebração, vamos primeiramente ter um tempo de louvor e dizer a Deus: vem, Senhor, vem no nosso coração, vem porque é essa hora da adoração, vem louvar junto conosco, porque toda língua e todo joelho se dobrará ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que a ti escolher o tesouro mais
Pai, vir em Tua presença, Senhor. Agradecer, Senhor, por mais um dia, mais uma semana, Senhor. Mais um mês que se iniciou, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, porque Tu tem nos cuidado, Senhor. Tu tem nos resguardado em meio a essa epidemia, Pai. Que Tu possa, Pai, estar cuidando dos que não podem ficar em casa, daqueles que têm que sair para buscar o seu pão de cada dia, Pai. Que Tu possa, Senhor Jesus, agora estar usando a Daline, Senhor, para trazer a Sua palavra, Senhor, para nós. E é em Teu nome, Senhor Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem. Na semana passada, nós iniciamos aí um caminho, um percurso pelo livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Na semana passada, nós falamos a respeito de um passado distante. Lembrando do passado do povo de Deus, que sempre queria voltar para o Egito. E lembrando do nosso passado, onde nós queremos voltar para o tempo em que não tínhamos vírus, o coronavírus. Hoje eu quero falar sobre o presente. Em duas questões. Um presente de verdade, que a gente abre de um embrulho, de uma fita, até porque hoje é Dia das Mães, e talvez muitas mães tenham recebido um lindo presente, mas também do presente, o hoje, o tempo em que nós estamos vivendo, o dia que Deus, a semana e o dia que Deus te deu de presente, o nosso hoje, o tempo presente. Convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32, os versos 1 a 8. Êxodo 32, dos versos 1 a 8, eu leio na linguagem NVI. Diz assim: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Até aqui, palavra de Êxodo capítulo 32. Povo de Israel, povo de Deus, povo difícil, complicado, rebelde,
com falta de fé, idólatras, teimosos. Isso é forte dizer, não é? Para mim é sim, para mim é um pouco forte afirmar isso, mas é verdadeiro. Olha o que nós lemos no texto. O próprio Deus diz: esse povo corrompeu-se, esse povo obstinado, esse povo que faz para si ídolos. Esse povo era pecador. E eu quero lembrar, não se enganem, nós também somos. Nós não somos diferentes desse povo. A única coisa diferente são os nossos argumentos. Os ídolos só são outros. Mas vamos primeiro compreender aqui um pouco do que está acontecendo. Qual é o contexto em que esse texto está? Uma coisa muito interessante, gente. A gente nunca pode tirar um texto da Bíblia do seu contexto e dizer através dele o que nós queremos dizer. Isso é um erro. Vamos entender o que está acontecendo ali então. Moisés era o líder desse povo, desse pessoal, desses milhares e milhares de pessoas. E esse Moisés tinha então sido enviado por Deus para libertar Israel lá do Egito. Após saírem do Egito, deixando os 400 anos de escravidão para trás, eles atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. Eles viram grandes coisas que Deus fez através de Moisés. Esse povo, então, começa a ir pelo deserto. Após a travessia do Mar Vermelho, eles estavam, então, libertos da escravidão. O faraó tinha ficado para trás, o Egito tinha ficado para trás. E Deus conduz eles pelo caminho que eles deveriam seguir. Durante o dia, Deus os conduz e os direciona por meio de uma nuvem. E durante a noite, por meio de labaredas de fogo. Durante o dia, que é extremamente quente, sombra. Durante a noite, que no deserto é extremamente frio, calor, luz. E Deus guia esse povo. E aí eles acampam, eles param num lugar no deserto de Sinai, próximo ao Monte Sinai. Gente, isso não é para qualquer um. Olha que tremendo, que coisa maravilhosa que eles viram acontecer. O mar se abrir, a nuvem que os guiava, o fogo, a comida, o maná, as codornizes que apareciam no meio do deserto para os alimentar. Que coisa maravilhosa, que coisa gigantesca. E aí a gente poderia dizer assim, então vamos lá. Vamos iniciar essa viagem rumo a uma terra que será nossa. Uma terra que é maravilhosa, onde teremos uma vida tranquila e cuidada por Deus. Onde as nossas crianças vão correr e vão brincar sem ter medo de nada. Onde nós podemos cuidar uns dos outros e onde as nossas famílias viverão em paz. Vamos para essa terra que Deus vai nos guiar. Vamos servir a esse Deus na terra prometida. Poderia ser esse o discurso desse povo? Talvez deveria ser esse o pensamento e a fala desse povo de Israel. Bom, pelo que vemos no relato, não é bem esse o pensamento do povo. Não é bem isso que eles dizem. Bem pelo contrário, no culto passado, nós vemos que nas primeiras dificuldades que surgiram em meio ao deserto, o povo reclamou. Reclamaram, murmuraram e quiseram voltar ao passado de escravidão no Egito, longe de Deus. Novamente, então, Deus providencia tudo para aquele povo, tudo o que eles precisavam, comida, água, cuidado, e eles acampam ali, perto do Monte Sinai. Deus, então, chama Moisés para subir até o monte, porque ele vai passar as leis, as ordenanças para Moisés poder passar ao povo. Essas leis e essas ordenanças que Deus passa estão relatadas no Antigo Testamento, no próprio Êxodo, depois em Deuteronômio, Levítico. Está ali registrado e relatado para a gente quais são as leis que Deus deixa para Moisés. As leis que Deus dá são para que o povo de Israel viva bem, vivam em harmonia e principalmente que eles
vivam cumprindo a vontade de Deus, do Deus que os tirou do Egito, do Deus que os cuidava. Nessas leis estão inclusos o que nós chamamos de decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Moisés então sobe no monte, diante de Deus, para receber essas instruções, e aí surge um novo empecilho para aquele povo. Moisés já estava lá há 40 dias. Será que ele ainda ia voltar? Será que ele ainda se importava com eles? E por que ele não voltava logo para dar notícias? Em meio a essas dúvidas que surgem, em meio às tentações, a gente precisa lembrar de uma coisa. Deserto não é lugar fácil de se viver e de se estar. No contexto bíblico, nós vemos que deserto, por via de regra, representa tentação, provação. Deserto é tempo de ser lapidado e transformado por Deus. Esse povo estava no deserto. Com isso, com essas preocupações em relação à ausência de Moisés, o povo chega para o seu sucessor, para o seu representante ali, o Arão, o irmão de Moisés. E aí eles falam, olha, esse Moisés sumiu. Ele não está aqui conosco. E nós queremos deuses que nos conduzam. Faça para a gente deuses confeccionados por mãos humanas. E o Arão, a gente não vê resistência nenhuma deles. Talvez eles já estavam reclamando por dias, né? A Bíblia não nos conta. E o Arão fala, juntem tudo o ouro, todas as joias, vamos fazer um bezerro de ouro para que vocês possam adorar e prestar culto. Gente, no Egito, a prática de confeccionar deuses era comum. Os povos daquela época eram politeístas. O que significa isso? Eles tinham vários deuses. Nós, cristãos, somos monoteístas. Acreditamos em um único Deus. E o chamado daquele povo, para o presente deles, era crer e confiar no único Deus. O Deus que apareceu para eles com força e poder e que os tirou do Egito. Bom, quem eram esses deuses que eles queriam? É uma coisa bem interessante. Naquela época as pessoas, ainda hoje, né? Os deuses deles eram normalmente animais ou coisas da natureza, corpos celestiais, por exemplo, a lua, o sol, estrelas. Eram pessoas. O próprio faraó no Egito se considerava um deus. E por via de regra, os deuses eram confeccionados por mãos humanas. O bezerro de ouro foi Arão que fez. Foi ele que forjou, com ferramentas. Mas eu quero fazer a gente lembrar de uma coisa bem importante. Você sabe, de cor, qual é o primeiro mandamento dos 10 que Deus deu? Lembra? A ordem principal que Deus dá ao seu povo, desde que eles saíram do Egito, Deus vai lembrando isso deles várias vezes. É uma ordem, um mandamento para eles seguirem que Deus sempre e sempre relembra, para que eles tenham cuidado. O mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, não tenha outros deuses além de mim. Povo de Israel, não tenha outros deuses. Eu sou o Senhor, eu tirei vocês do Egito. Mas aquele povo preferiu adorar um Deus feito de mãos humanas. Sabe por quê? Porque aquele Deus, eles podiam manusear. Eles levavam eles para onde eles queriam. Diferente do que Deus estava fazendo, porque era Deus que comandava a vida deles. Assim, eles poderiam comandar o Deus deles. É bem mais fácil. Um Deus feito por mãos humanas é manuseado e segue a vontade dos próprios humanos que o fizeram. No fim das contas, eles criam um ídolo que segue a vontade deles mesmos. É mais fácil seguir um Deus assim,
porque Ele não te desafia. Ele não pede transformação. Ele não pede confiança e discipulado. Deus estava dando àquele povo um novo presente, uma nova história, mas eles recusaram. Eles quiseram voltar de novo ao passado idólatra. Fazendo para si um ídolo de metal, eles estavam negando a soberania de Deus sobre as suas vidas, sobre a sua história, trocando o espaço de Deus em suas vidas por um Deus que não ia corrigir eles, que não ia transformar, que não ia pedir para eles grandes coisas. Um objeto. Então nós vemos aqui a reação de Deus diante da atitude desse povo. Êxodo 32, 7 e 9. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele e ofereceram-lhes sacrifícios. E disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, ainda no versículo 9, tenho visto que este povo é um povo obstinado. O povo que você tirou do Egito. Era Deus quem tinha tirado o povo do Egito. Moisés era só um intermediário, um servo. Mas agora Deus fala, você tirou eles do Egito, esse seu povo. O coração de Deus não suporta idolatria. Deus não suporta quando esse povo o abandona e nega a sua soberania sobre a vida deles. Gente, o nosso Deus não divide sua glória com ninguém. Ou nós pertencemos a Ele, ou nós pertencemos a qualquer outra coisa. Mas Deus não divide sua glória com absolutamente nada e nem ninguém. A gente precisa compreender isso. Aquele povo se desviou do caminho. Eles tomaram um atalho bem mais fácil. Seguir a ídolos criados por nós mesmos é mais fácil. Esse ídolo não vai causar muitas mudanças e muitos problemas em nossa vida. Eles escolheram um Deus mais fácil de seguir. Deus olha para aquele povo com tristeza, afinal, eles o negaram. E não foi a única vez na história de Israel. Depois nós vemos outras vezes que esse povo cai em idolatrias. Eles viraram as suas costas para Deus. Lembra que no jardim, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles fazem a mesma coisa. O pecado consiste em virarmos as costas para Deus, em negar o nosso Deus, Criador e soberano. Mas o Moisés, como um bom líder, ele intercede por esse povo. Ele clama a Deus por esse povo. E Deus então persiste nessa caminhada. O pecado deles traz sim consequências, e isso é importante porque Deus é justo. Eles sofrem as consequências do pecado cometido. Mas Deus segue com essa história e com esse povo. Gente, eu pergunto de novo, do que nós somos diferentes deles? É fácil a gente julgar, olhar a história, ler a palavra bíblica e dizer que povo obstinado, que povo pecador. Os tempos só são outros. Mas no nosso presente, no nosso hoje, nós também por várias vezes negamos, viramos as costas, desprezamos o que Deus quer nos dar. Rejeitamos o presente de Deus para nós. Nós, seres humanos, somos sim idólatras. Nós nos corrompemos colocando outras coisas para ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. O seu ídolo pode não ser um bezerro de ouro, mas pode ser o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu filho, o seu cônjuge. Você pode talvez pensar, eu não sou idólatra, eu não adoro imagens, bezerros, coisas que eu fiz. Não. Mas e o teu trabalho? E o teu filho?
E o teu cônjuge? Será que eles não têm ocupado o lugar de Deus na tua vida? O seu Deus pode ser a sua carreira. Pode ser a sua beleza. Os seus bens materiais. O seu Deus pode ser você mesmo. Você já refletiu sobre isso? Tudo, absolutamente tudo, que ocupa o lugar de Deus na tua vida, é o teu Deus. Se o teu trabalho vem em primeiro lugar, se ele é a tua prioridade, esse é o teu Deus. Se o teu filho ocupa o lugar de Deus, se o teu filho é a tua prioridade, se ele é tudo para você, não é isso que as pessoas dizem? Minha vida, meu tudo. Te apresento o teu Deus. Gente, não são coisas ruins, pelo contrário. Elas só se tornam um pecado quando elas ocupam o lugar de Deus nas nossas vidas. O teu Deus pode ser uma ideologia, um ideal. O teu Deus pode ser a ciência. Todos nós temos um Deus. Ou deuses. Basta olhar para o coração e perguntar: o que rege a minha vida? Está aí o teu Deus. João Calvino, um teólogo da Reforma, dizia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso de fato é verdade. Olhar para toda a história do povo de Israel, a gente vê que por diversas vezes eles se desviaram, eles se corromperam, eles adoraram ídolos, mesmo que Deus sempre os avisasse, os advertisse. Tomem cuidado, não façam isso. Eles se esqueciam da vontade de Deus, muitas vezes. Aqui só está o primeiro indício disso. Agora, olha para você mesmo. O que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida? O que é a tua prioridade hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo? O que toma o seu tempo, os seus esforços e toda a sua força? O que te faz ser quem você é e fazer o que você faz? Quem é o teu Deus? O chamado de Deus é para um presente diferente. Para deixar os ídolos no passado e para viver uma nova história com Ele. Um presente que trará transformação. Um presente que pode te inquietar e até tirar noites de sono de você. Mas um presente que é para todo sempre. Eu leio João, capítulo 3, versos 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus te deu um presente, o melhor presente, o presente. A salvação em Cristo Jesus. Vida eterna, vida nova e vida plena em Cristo Jesus. E esse presente ninguém pode tirar de você. Ele quer ser o seu Deus, cuidar de ti e te guiar pelo deserto que talvez você esteja passando hoje. Perceba, Jesus e Deus não promete em nenhum momento que essa caminhada vai ser fácil. Mas Ele garante que jamais vai te deixar sozinho e que jamais vai te abandonar. Vamos voltar à nossa pergunta inicial? Do início da pregação? Lembram? Você quer esse presente? Quer o melhor presente? Quer um presente de transformação e entrega? Quer que Cristo venha morar no teu coração e que Deus seja de fato o teu Deus
que te tirou do pecado, que te tirou da podridão e que transformou a tua vida? Se a tua resposta continua sendo não, eu lhe digo, Deus continua batendo na porta do teu coração. Ele não desiste facilmente. E eu te convido para uma conversa com Ele agora. Mas, se a sua resposta é sim, bem-vindo a uma caminhada que vai ser para sempre. E te convido, vamos conversar com Deus agora. Vamos juntos orar. Senhor Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esse momento de palavra. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos o quanto somos pecadores, o quanto o nosso coração faz ídolos para que nós sigamos. Perdoa, Senhor, a fábrica de ídolo que nós somos. Perdoa, Pai, todas as vezes que colocamos tudo em nossas vidas à Tua frente. Senhor, ouve o coração daquele que está ouvindo essa mensagem e que disse não para Ti. Senhor, o incomoda e o inquieta. Vá com Teu Santo Espírito, Senhor, e visite essa pessoa. Senhor, ouve também o coração daquele que disse, sim, eu quero esse presente. Pai, que ele possa entregar a sua vida a Ti, Senhor, e que possa haver transformação de vida, de história. Traga um presente para ele, diferente, uma nova história, um novo rumo de vida. Senhor, se faz presente em nossas vidas. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo, transformar a nossa vida e a nossa história. Pela Tua graça e pela Tua misericórdia, nós clamamos pelo Teu amor. Vem ser o nosso Deus, o centro das nossas vidas. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergidos teu coração, dor e a tristeza, lavada será.
que tem sede. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Que você, de fato, possa o convidar para morar e habitar no seu coração, no seu lar e na sua casa. Espero que você tenha sido tocado por esse Deus maravilhoso e que você se arrependa de todos aqueles ídolos que ocuparam teu coração até hoje. Entregue tua vida a Ele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Recebam assim a bênção do próprio Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz, hoje e sempre. Amém. Viva na paz de Jesus. Sirva a Deus, ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao Deus que nos liberta, ao Deus que morreu na cruz por nós, com muita alegria. E leve esse Deus para aqueles que ainda não o conhecem. Um abraço para você e até o nosso próximo momento de reflexão e de culto.